Olá, meu nome é Luana Brunelli, eu sou mestranda em História pela UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje eu vim aqui apresentar esse artigo, né, que se baseia numa experiência educacional que eu tive no ano de 2024, no NAPNE, que é o Núcleo de Atendimento à Pessoa com Necessidades Educacional Específica, no IFMG Campus Ouro Preto. E aí, o título do meu artigo, né, ele tem como nome o papel do apoio pedagógico no NAP na inclusão de estudantes com deficiência, um estudo no IFMG Campus Ouro Preto. E aí eu vou falar um pouquinho do que foi essa experiência e nas discussões que eu levanto também no meu artigo. Esse trabalho, né, ele vai falar um pouquinho da importância de analisar o papel da mediação realizada pelo bolsista de apoio pedagógico. E nesse estudo de caso, eu vou trazer a minha experiência que eu tive acompanhando um estudante com deficiência visual, né, durante 4 meses que eu atuei no IFMG, nesse núcleo de atendimento. A minha experiência pedagógica, ela teve como referência bibliográfica, né, em principal, para nortear todo o trabalho, as colocações da Renata Malcinho e do Noemi Manetes, né, que eles vão fazer uma fundamentação teórica extremamente importante para falar sobre o papel da mediação e os passos necessários para que esse papel pedagógico seja efetivo na prática. Entendendo também que muitas das vezes, né, o cotidiano escolar ele acaba sendo bastante excludente. E aí, para isso, é necessário a gente ter diversas adaptações no cotidiano escolar, seja adaptações físicas, seja adaptações do material pedagógico, né? Sejam intervenções, por exemplo, no cotidiano escolar, na forma como o professor conversa dentro de sala de aula, explica o conteúdo, entre outras coisas, para que realmente esse material seja efetivado na prática. E aí eu acho que uma colocação interessante, né, que os autores eles vão levantar, é que o professor, dentro de sala de aula, ele não dá conta de atender às necessidades do aluno com necessidades educacionais específicas e com deficiência, e também os demais alunos. Com isso, é necessário ter o apoio pedagógico para, de certa forma, traduzir, muitas das vezes, aquilo que está acontecendo dentro do espaço escolar, ou um material pedagógico, para que o aluno, né, com deficiência consiga se sentir pertencente e acompanhar a turma. Então, o papel do apoio pedagógico ele é necessário também para que o aluno ele não se sinta atrasado e não esteja atrasado aos demais colegas. Para isso é necessário ter, como eu já disse, né, intervenção no apoio pedagógico. Eu vou falar um pouquinho mais para frente quais foram algumas intervenções que eu fiz, mas também, muitas vezes, no acolhimento desse aluno também no cotidiano escolar. A metodologia que foi utilizada na pesquisa foi o estudo de caso, como eu já venho falando, né? Também foi feito a pesquisa em ação, que foi, a partir das colocações dos autores, essas referências bibliográficas, a atuação direta na intervenção de materiais pedagógicos, como a audiodescrição de imagem, entre outras coisas também, uma vez que a professora de arte tinha passado uma atividade para o aluno, e aí eu acabei adaptando a atividade para que a atividade ficasse um pouco mais interessante. No caso, a professora estava trabalhando texturas, e aí eu saí da sala de aula e fui andar pelo campus do IFMG para que a gente conseguisse descobrir as texturas do espaço, e isso fez com que o aluno despertasse uma certa curiosidade para aquilo. Como também outras coisas que eu fui trabalhando, né, em conjunto com o núcleo de atendimento. Os resultados foram bastante significativos, como eu já venho dizendo ao longo da apresentação, tanto por criar condições favoráveis na inclusão do cotidiano escolar, como explorar também a capacidade individual do aluno, né, do estudante, entendendo também que a pessoa com deficiência, né, cada sujeito ela vai precisar de um material adaptado. Então, é importante ressaltar que a experiência educacional que eu tive foi com esse aluno. Pode ser que uma pessoa tenha uma experiência parecida, que seja que as mesmas coisas que eu fiz
sejam realmente relevantes para esse outro aluno, mas é importante também a gente entender que todo esse atendimento educacional ele precisa ser especializado, porque cada pessoa ela vai precisar de uma demanda diferente, de um atendimento diferente, de um acolhimento diferente. Então, dentro desse processo também eu fui percebendo essas outras coisas. As discussões do texto, né, elas são extremamente relevantes para a gente entender um pouco mais sobre a complexidade que é vivenciar o cotidiano escolar as intervenções necessárias para que esse estudante seja incluído e para que os direitos desse estudante também sejam efetivados na práticas. E também outra coisa que eu achei bastante interessante que eu trago também parte da apresentação é a questão da amizade, da construção da relação afetiva que eu tive com esse estudante, né? Que mesmo que foi por pouco tempo, né, durante esses 4 meses, eu consegui acompanhar algumas coisas que ele passou, sendo um aluno, né, um adolescente de 17 anos, desde relações amorosas que ele tinha com algumas alunas na escola, desde alguns conflitos internos que ele tinha com autoestima, aparência, entre outras coisas também. Então, falar que o papel do apoio pedagógico ele é extremamente necessário, assim, para que o estudante ele desenvolva uma autonomia assim enquanto sujeito mesmo dentro da nossa sociedade mesmo como um todo. Contribuições do estudo, né? Eu acho que o estudo ele é extremamente importante, né? Penso que ele é importante por conta de criar estratégias para que essas barreiras sociais, essas barreiras cotidianas sejam realmente interrompidas, né? Sejam realmente quebradas no cotidiano escolar. Então, é importante falar sobre essas experiências educacionais para que a gente consiga, de alguma forma, amenizar os impactos, né, causados pela nossa sociedade que é tão exclusiva, excludente, né? As considerações finais que eu tenho a fazer é que toda a experiência educacional foi muito aproveitosa, a construção de vínculos que eu tive tanto com o aluno quanto com o pessoal da equipe pedagógica também foi bastante interessante. Enfim, eu acho que isso é muito importante também para mim enquanto profissional, né, que quer atuar também nesse campo educacional, quanto para trazer também as discussões para o campo da pesquisa também. Aqui eu trago algumas referências bibliográficas. Eu gostaria de agradecer tanto o evento quanto vocês de ter acompanhado a apresentação dessa pesquisa até o final. E é isso, beijos.